inclusive de viajar com meu próprio marido e as pessoas, ele falar, é ela que é cientista, é ela que está trabalhando, e as pessoas se dirigirem apenas a ele. Olha, que está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas. Meu nome é Camila, eu sou estudante de Ciências Biológicas no FABC. Eu estou cursando, por enquanto, bacharelado em Ciência e Tecnologia, mas já estou pegando matérias da Biologia, pretendo fazer o bacharelado e a licenciatura. Então, é uma honra estar conversando com você, principalmente num dia, hoje, Dia das Mulheres, com mulheres que representam essa luta na ciência. Então, se você quiser começar se apresentando, falar um pouco do seu trabalho, principalmente como é ser mulher e cientista. Minha trajetória meio assim, rapidinho. Eu desde muito pequena sabia que eu queria ser cientista, não sabia ainda muito bem a área, gostava de inseto, gostava de bicho, mas também gostava de astronomia, também gostava de matemática, mas eu queria ser cientista. Eu tinha uma curiosidade de trabalhar com pesquisa. Então, desde muito pequena, isso ficou bem claro para mim. Com 10, 11 anos, realmente eu tinha uma coisa que queria estudar. E eu não morava em São Paulo, morava em Santos, minha família era de lá. Nasci aqui, fui para lá com a família. E aí eu sabia que eu ia ter que vir para cá, e isso representava uma dificuldade por conta de dinheiro e tal. Mas aí fiz aqueles arranjos, fui morar com a avó, depois fiz república, tal, mas eu sabia que eu tinha que entrar na USP. Eu entrei e nunca mais saí, né? Fiz a faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na Universidade de São Paulo. Mestrado e doutorado eu já fiz no Museu de Zoologia, né? E eu fui contratada em 1986. Quando eu fui contratada, é aquela coisa, o que é ser mulher, cientista, hoje é um pouco diferente. Eu acho que hoje existe uma coisa um pouco melhor em relação à questão da mulher na ciência. Por que eu digo isso? Porque naquela época, eu acho que não havia nem muito uma problemática colocada. Então, eu acho que para você resolver problemas de desigualdade, a primeira coisa é você saber que existem desigualdades, né? E naquela época isso não era colocado. A gente nem falava muito sobre esse assunto. Era só em outro tipo, tinha essa discussão, claro, dos direitos da mulher e tal, feminismo, já tinha um movimento forte, mas enquanto essa classe, vamos dizer, cientista, ninguém falava muito, mas eu senti muito na pele. Eu muito jovem fui mãe, eu com 21 anos eu era mãe, então eu estava terminando, entrando na pós-graduação, entrei na pós-graduação, um bebezinho, né? Depois tive outro filho, eu estava no mestrado. Então, esse pedaço foi bem difícil, bem complicado. E nem era colocado, porque não era colocado, porque ficava como uma coisa assim, que chororô, entendeu? Que está falando aí. Se vira, minha filha, tem bolsa, o prazo é o mesmo, mulher, homem, com filho, sem filho. Então, eu acho que hoje essas questões se colocam. Então, os bolsistas já têm uma possibilidade de mexer na sua bolsa enquanto tem filho. Então, eu acho que tem um cenário um pouco melhor. Por outro lado, eu acho que nós estamos vivendo um momento mais sombrio para a ciência do que todas as décadas que eu consegui ver e de tudo que eu já li. Nem na ditadura militar nós tivemos uma época tão horrível para a ciência. Acho que em termos de tudo, de reconhecimento da ciência na prática, financiamento, orçamento, auxílio, ciência básica, então, nem se fala. Então, eu acho que, assim, se existe toda essa restrição para a ciência aplicada, hoje, em plena pandemia, a ciência básica e o que a gente faz, trabalhar com biodiversidade, trabalhar com insetos, nossa, é pior ainda, né? Então, nós estamos num momento, eu acho que muito difícil, mas eu acho que a gente vai superar. Eu acho que a questão da mulher está ficando melhor. Não está boa, mas está ficando melhor. Levanta-se a discussão. E no meio de tantas histórias, você teria alguma interessante para contar para a gente? Olha, tem uma história de coleta que é muito, muito emblemática desse negócio do preconceito contra a mulher, né? Eu fiz uma expedição de coleta, isso nos anos 90, e eram 5 homens e eu, chegando numa Kombi, no interior da Bahia, numa cidadezinha, uma Kombi repleta de material de coleta, né, as nossas armadilhas, malese, aquelas coisas de coletar bicho alado e tal. Então,
aquela festa, né? Uma coisa super diferente, viramos o foco na cidade. E nós ficamos no único hotelzinho, que era um único predinho que tinha também. Aí a gente saía, era uma caatinga brava, a gente demorava uns 20 quilômetros, que eram uns 20 quilômetros de lá. Era uma caatinga dura, trabalhar o dia inteiro no sol de rachar. Quando a gente voltava, dava para ir lá em cima do predinho e ficar apreciando um pouco a paisagem, às vezes até tomar uma cervejinha, beleza, né? Aí um dia eu voltei, fui lá para cima, para descansar, eu estava sozinha ainda, tinha tomado um banho, estava relaxando, ainda vendo um pôr do sol e tal, aí tinha um barzinho municipal ali, que puxou conversa, como é que era esse negócio, né, que estava fazendo, aquela Kombi e tal, barará. Eu cheguei lá, imagina, uma mulher no meio de 5 homens descendo, com uma bota, com um facão desse tamanho, tal, aquela coisa meio esquisita. E o homem veio, começou a perguntar, eu comecei a responder, de repente ele virou para mim e falou assim, você é de quem? Eu falei, como? Eu não entendi a pergunta. Eu falei, como assim? Você é de quem? É do mais alto ou do bigodudo? Aí eu entendi que ele estava perguntando se eu era casada com algum deles, porque numa expedição de coleta sem dinheiro, que já não tinha financiamento para pesquisa, né? Imagina se eu ia ter um quarto só para mim. Eu tinha um quarto que eu dividia com 2 colegas, um bigodudo e um mais alto. E ele perguntou de quem eu era. Aí teve toda uma conversa, claro, né? Mas eu realmente me surpreendi muito e custei entender o que era aquilo. Falei, não, eu sou casada em São Paulo, tenho filhos, meus filhos estão com meu marido. O olho do homem ficou desse tamanho. Como é que é, né? Meu marido está com os meus filhos enquanto eu estou aqui trabalhando, é um trabalho que a gente faz. Horrorizado, que história é essa, né? Que marido é esse? Que mulher louca é? Mas eu fui explicando, conversando, e falei, não, são equipes, isso é comum, várias pessoas saem para coletar, e saem colegas de trabalho, não tem, ninguém é casado com ninguém, a gente não tem dinheiro para eu ficar num quarto sozinha, seria muito princesinha, não teria como fazer isso. O cara ouviu aquilo, se espantou, mas muito bem. À noite, eu fui falar com os meus filhos no telefone, lembre-se que não havia celular, no telefone, na recepção, quem tivesse que ouvir, ouvia, as funcionárias escutando assim, eu falar com os meus filhos, né? Aí o que eu não consegui falar, que elas não entenderam, quando liguei, ficava emocionada, chorava um pouco, falando de saudade dele. A Diário falou assim, mas e eles? E o Pedro? E a Ana? Eles queriam mais detalhes, né? Eu fui falando, tá? Então, no dia seguinte, o tratamento a mim era completamente diferente. Eu passei a ser uma mulher normal, que tinha filho, que chorava de saudade do filho, que falava dos filhos. Eu passei daquela coisa esquisitona para ser uma mulher. Então, eu me dei conta de como era diferente a coisa num outro estado, numa outra realidade, e a que a gente vivia no Museu de Zoologia. Isso já nem me passaria na cabeça. Entendeu? Então, são coisas assim que... Tem muitos relatos desses, né? Vários. Inclusive de viajar com meu próprio marido e as pessoas... Ele falar, é ela que é cientista, é ela que está trabalhando, e as pessoas se dirigirem apenas a ele. Sim. E depois eu falava aqui para ele, ele falava para as pessoas, eu falava, uma conversa de louco, mas assim era. Então a gente melhorou, né? E é muito bom e saber que mulheres como você deram a cara a tapa, né, há anos atrás, para que a nossa geração hoje em dia sofresse um pouco menos. Ainda sofre, mas que sofre pouco menos todas essas reações da sociedade, da mulher na ciência, da mulher no campo.